Beleza, pessoal, tranquilo aqui do Imbeck novamente, trazendo mais uma videoaula aqui para vocês nessa estratégia hype, tá? Utilizando o M15 em conjunto com o M5, tá? Como que vai ser? Essa estratégia basicamente ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? No M15. Basicamente aqui eu tô na B3 mini índice, tá? Mercado futuro. Então, qual que é a nossa avaliação aqui? A gente vai ter que verificar a seguinte forma, tá? A gente vai ter que verificar a seguinte forma de como que a gente vai estar analisando essa questão para a gente estar dando a nossa entrada, tá? Por quê? Que você tem que verificar a seguinte forma. O mercado, por exemplo, lá no M15, você vai ter aí, né, um exemplo. Vamos estar falando aí da vela de alta, tá? Então aqui você vai ter uma vela de baixa lá no M15 e você tem aí essa vela, né, que acabou de fechar lá no M15 de alta. Então quando você tem esse parâmetro aí, você vai estar entrando comprado, tá? Essa aí vai ser uma videoaula de alguns vídeos. Não vou estar falando tudo aqui em detalhes só nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá? E ficando muito grande você perde a vontade de ver, tá? Então basicamente aqui você vai estar entrando comprado lá no M15. Então o M15 fechou, a gente entra comprado aqui. Qual que é o detalhe que a gente vai estar verificando lá no M5, tá? A gente vai estar verificando lá no M5 é o seguinte. Basicamente é o seguinte. O mercado ele vai subir, tá? Então, por exemplo, você vai entrar comprado lá no M15, tá? Então, basicamente, lá no M5 tem que ser assim. Mesmo que tenha topo anterior, essas velas, essas 3 velas ou 2 velas, depois do rompimento, não pode estar rompendo, tá? Isso eu tô dizendo M5, tá? Não pode estar rompendo o topo anterior. O topo anterior às vezes podia ser até aqui, esse aqui é o fundo, mas às vezes o topo anterior podia ser até o bem próximo ali. Então essa marcação que eu fiz aqui, essa marcação a gente vai estar fazendo lá no M15. Então se você tem aqui, tá faltando aí 3 minutos para fechar essa vela do M15, você vai lá no M15, faz uma demarcação para a próxima vela que vai nascer, no caso vai ser essa aqui. E através disso aqui a gente joga lá no M5, ela vai estar aparecendo aqui. Então uma, né, só para você contar, 3 velas do M5 é uma de M15. Então essa vela que está faltando fechar aqui, é essa vela aqui. Então falta 3 minutos, tá, para o comportamento, ó, 5, 10, 15. Então essas 3 velas aqui no M5 formou essa vela aqui do M15, tá? E essas velas do M5 ela não teve contato, tá, com o topo, certo? Anterior. Aí você fala, pô, mas eu não entendi. Então vamos lá. Então basicamente aqui acabou de fechar, tá? E esta vela aqui do M15. Então essa vela aqui de meio-dia. Então a gente vai lá, joga para 5 minutos e vamos verificar aqui as 3 velas anteriores, tá? Então basicamente aqui você tem essa primeira, segunda e terceira, tá? Então essas 3 velas aqui do M5 formam aquela vela lá do M15. O que você tem que verificar? Se essas 3 velas aqui rompeu com o topo anterior. Opa, o topo anterior é esse aqui, então não rompeu, tá? Então beleza, então a gente vai estar entrando comprado. Aí você fala, poxa, como que eu vou tá definindo nosso alvo? Caso ocorrer que as 3 velas do M5 fechem de alta, porque pode ocorrer, por exemplo, que essa vela aqui fechar de baixo, ou essa vela aqui fechar de baixo, ou essa aqui fechar de baixo, tá? Então dentro dessas 3 aqui pode ocorrer alguma vela de baixa fechando, mas eu vou estar mostrando para vocês alguns outros exemplos aí, tá? Então aqui a gente vai estar colocando no início de abertura da primeira vela do M5 até o fechamento da terceira vela lá. Então basicamente o nosso alvo vai ser esse aqui. Você pode ver que na quinta vela o mercado acabou indo no nosso alvo. Nosso alvo é o 100% da FIBA. Se a gente jogar lá no M15, você vai ver que a gente definiu exatamente o corpo anterior dessa vela aqui do M15, tá? Então isso, gente, é muito interessante para a gente estar verificando, tá? Então basicamente é isso. Vamos estar mostrando agora para a vela de baixa. Tá? Para a vela de baixa aqui é o seguinte. Olha, aqui você tem essa vela de baixa.
Você pode ver que essa vela aqui da M15 também não rompeu nenhum topo, tá pessoal? Então se você tiver, por exemplo, eu gosto da vela de baixa aqui, ó, rompeu fundo, esquece, tá? Tem que ser velas de baixa ou de alta que não rompe topo e fundo, tá? Então essa vela de baixa fechou, tá? A gente vai estar jogando lá no M5, tá? Então você pode ver que a gente vai estar fechando. Então essas três velas anteriores aqui, joia, essas três velas anteriores é aquela vela lá de baixa de 15 minutos, tá? Então 5, 10, 15. Então o que você tem? Essa aqui já está diferente. Você pode ver que não tem três velas de baixa aqui. Você pode verificar que tem apenas duas velas de baixa e essa aqui do meio de alta, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? Basicamente a gente pega a abertura, tá? Desta vela e joga lá no fechamento, tá? O fechamento dela, basicamente dessa vela lá do M15 é assim. Você fala, poxa, Dream, ó, vou estar mostrando para vocês que foi exatamente aquilo que eu te falei. Tá, então teve abertura, fechamento e o mercado foi direto lá do nosso alvo. Tá? Então basicamente é isso, tá pessoal? Então você tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Tá? Vamos verificar aqui outros detalhes para que vocês possam ter uma noção do que eu estou passando. Vamos recapitular aqui. Vamos achar outros detalhes aqui. Ó, por exemplo, você tem aqui essa vela do M15, certo? Que não rompeu o fundo. Certo? Então você pode ver que você tem três velas aqui anteriores. Então você vai estar entrando vendido, tá? Então você pega aqui desse topo, abertura e fechamento, tá? Então você pode ver também que o mercado não te confirmou para estar verificando isso, tá? Então você pode ver que o mercado voltou, tá? Então esse detalhe que você tem que estar prestando bastante atenção, tá? Os pontos de reversão, tá? Então os pontos de reversão eu vou estar passando na próxima vídeo aula, tá pessoal? Então basicamente é isso, tá? Preste muita atenção nesses detalhes. As velas do M15 e M5 não pode estar rompendo topo e fundo, joia? Então essa foi a vídeo aula aí, utilizando o M15 em conjunto com o M5.